O RNA mensageiro formado, assim que ele é formado, ele não está pronto para ser utilizado na construção da proteína. Ele está imaturo, tá? É um RNA que a gente chama de RNA mensageiro primário. Para que ele se torne maduro, para que ele se torne funcional, ele tem que passar por um processo chamado de processamento do RNA mensageiro. Nesse processamento, o que acontece? Algumas etapas aí, na verdade são 3, uma delas é a mais importante de vocês saberem. Bom, primeiramente, o que acontece? A adição do cap 5', tá? Um capuz aí 5'. Ele é chamado de cap 5' porque é um capuz na extremidade 5' do RNA mensageiro formado. Por que é importante essa adição do cap 5'? Porque permite que o complexo de iniciação da tradução reconheça o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido lá para que a proteína seja formada. Isso tem que ser reconhecido. Ó, onde começo a traduzir aqui? Então, tem esse complexo de iniciação. Ok. O que acontece em seguida? O splicing. Splicing, pessoal, o que é? Nada mais é do que a remoção de porções não codificantes e junção de porções codificantes. O que significa porção não codificante e porção codificante? Porção codificante é porção que contém informação para a construção da proteína. Porção não codificante são porções que não codificam nada e é por isso que tem que ser removidas, tá? Essas porções não codificantes são chamadas de introns, ok? Codificantes. E as porções que codificam proteínas são chamadas de exons, codificantes. Então, o que acontece no splicing? Removo aquilo que não serve e vou juntando as pecinhas que servem, ok? As regiões que servem. Por fim, o que acontece? Adição da cauda poli-A, tá? O que é essa adição da cauda poli-A? É uma sequência de adeninas aí. Essa sequência de adeninas é importante lá na extremidade 3' para garantir a estabilidade dessa molécula de RNA até que ela seja traduzida. Olhem para o esquema, então. Esse processo está acontecendo onde? No núcleo da célula, ok? Olha aqui o DNA. DNA abriu, tem um gene aí de interesse para a construção da proteína, formou um pré-RNA, um RNA aí mensageiro primário. Esse RNA mensageiro tem essas porções codificantes, que estão em rosa, são os exons, e tem essas porções não codificantes, que são os introns, que estão aqui em vermelho. No processamento, o que acontece? Então, remoção dos introns, saiu as partezinhas vermelhas, juntou as partezinhas rosas. Então, a gente tem aqui o splicing, a adição do cap 5', a adição da cauda poli-A. O que a gente tem aqui? Um RNA agora mensageiro pronto para ser traduzido em proteína. Esse RNA mensageiro pronto, ele é reconhecido pelos complexos de poro, o que permite que ele passe para o citoplasma, tá? Que é importante, né? Esse RNA, ele está sendo produzido no núcleo, mas ele vai ser lido, ele vai ser utilizado lá no citoplasma para a construção da proteína, mas ele só sai do núcleo se ele estiver pronto para ser utilizado. Isso precisa estar estável, né? Porque pode demorar um pouquinho essa tradução, esse processo da síntese proteica. Então, ele precisa estar na sua forma estável. Bom, o splicing é importante, tá? Splicing é a etapa mais importante, sendo realizada por um complexo proteico chamado de spliceossomo. Então, lembrem-se, o que é o splicing? Remoção de introns e junção de exons, ou seja, sai porção não codificante, junta porção importante, porção codificante. Bom, essa transcrição de genes é diferenciada entre as células do corpo, vem aquilo tudo que eu já falei, uma célula todas as células do nosso corpo têm os mesmos genes, entretanto, não
cada uma delas vai ter uma expressão gênica diferente. Ela vai produzir RNAs mensageiros diferentes porque ela precisa de diferentes proteínas, tá? Então, olha aqui, todas as células do corpo possuem o mesmo genoma e o que acontece, gente? Regulação da expressão gênica. Existem reguladores transcricionais que ativam ou silenciam genes dependendo do tipo de célula, tá legal? De acordo com a necessidade da célula, um gene vai ser ativado, outro vai ser silenciado, um gene vai ser ativado, outro vai ser silenciado. E aí, gente, existem esses reguladores, né? É um processo biomolecular que a gente não precisa entrar em detalhes, mas aquelas porções não codificantes, aqueles introns, que são simplesmente removidos no splicing, eles também servem aí para atuar nessa regulação gênica. Então, eles não codificam proteína, mas eles são importantes nessa regulação do que é silenciado ou não, ok? Antigamente, esses introns, eles eram considerados DNA lixo, ou seja, não serve de nada, vamos remover e tirar. Hoje sabe-se que ele tem a sua importância sim, ele tem importância, por exemplo, na regulação dos genes que vão estar ativos e aqueles genes que não vão estar ativos. Olha essa pergunta da UFRJ de 2018, que eu coloquei aqui para vocês, só para a gente fazer uma breve reflexão. Se extrairmos o DNA total de células de músculo, baço e rim de um mesmo indivíduo, verificaremos que os tecidos apresentam genomas idênticos. Os RNA mensageiros das células desses três serão todos os mesmos? Justifique sua resposta. Gente, vem aquilo de expressão gênica. O genoma realmente é idêntico em todas essas células. Vamos pegar o RNA mensageiro aí formado na célula do músculo, do fígado e do rim e do baço. Tem os mesmos RNAs mensageiros? Não tem. Por quê? Porque o RNA mensageiro carrega a mensagem para a construção de uma proteína. Não são as mesmas proteínas que são necessárias nesses diferentes tipos de células. Então, não. Eles não vão apresentar os mesmos RNAs mensageiros, ok? Bom, pessoal, olha aqui. Como é que a transcrição de um gene tem início? Então tá, eu tenho um gene de interesse que eu preciso utilizar aí para construir uma proteína. Como é que a transcrição se inicia? Ela se inicia porque o gene apresenta uma região promotora, ou seja, determina o local de encaixe da RNA polimerase para que ela desenrole a fita de DNA, abra a fita de DNA e insira os nucleotídeos de RNA. Essa transcrição, ela segue até que a RNA polimerase encontre uma sequência de término da transcrição ou região terminadora. Então, pode ser que apareça para vocês essa composição de RNA mensageiro. Existe uma região promotora e uma região terminadora. Aqui a gente tem um pré-RNA, que apresentam porções codificantes e não codificantes, ou seja, introns e exons. O que acontece no splicing ou processamento? Sai introns, deixam os exons que se unem. Então, aqui a gente tem um RNA mensageiro pronto para ir para o citoplasma para ser utilizado na construção da proteína. Isso, gente, é o splicing, ok? A gente está vendo aqui mais um exemplo de splicing. Só que vocês também podem encontrar esse nome aqui, ó, splicing alternativo. O que significa splicing alternativo? Bom, gente, antes acreditava-se que, né, os introns eram DNA lixo, vamos remover que ele não serve de nada, e também que cada gene codificava uma proteína. Então, eu tenho um gene 1 que codifica a proteína 1, o gene 2 que codifica a proteína 2. Hoje, gente, se sabe que um mesmo gene pode codificar diferentes proteínas. E como isso é possível? É possível de acordo com a forma como as porções codificantes, ou seja, da forma como os exons são unidos para a construção do RNA mensageiro maduro, ok? E quem regula isso? Os introns também. Então, os introns também fazem parte desse tipo de regulação gênica. Então, olha aqui, splicing alternativo.
quando um mesmo gene dá origem a duas ou mais proteínas, ou seja, cadeia polipeptídicas, de acordo com a ordem dos exons. Então, olhem aqui, a gente tem exon 1, vou apontar com o laser, tá? Exon 1, exon 2, exon 3. Tudo bem, vamos remover introns. Removeu. A gente está vendo aqui 3 possibilidades nesse exemplo de RNAs mensageiros. Vamos unir o exon 1 seguido do exon 2 seguido do exon 3? Ok, esse é um RNA mensageiro que vai ter uma sequência de bases nitrogenadas específica para a construção de uma determinada proteína. Aqui a gente está vendo o exon 1, exon 3 e depois o exon 2. Essa sequência de bases nitrogenadas é diferente e ela pode determinar uma outra proteína. Temos um outro RNA mensageiro. Aqui a gente tem uma outra combinação ainda de exons que pode determinar uma outra proteína porque é um outro tipo de RNA mensageiro. O que isso permite? Isso permite que a gente produza muito mais proteínas do que a gente tem de genes. A gente não precisa ter 100 genes produzindo aí, determinando, codificando 100 proteínas. A gente pode ter 100 genes codificando 500 proteínas. Tudo bem? Então, o número de genes que a gente possui é menor do que o número de proteínas que a gente pode produzir. E isso é possível graças ao splicing.